infância, essa fase que vai do 0 aos 3 anos de idade. É uma fase fundamental para a criança, onde várias habilidades são desenvolvidas, habilidades sensoriais, coordenação motora fina, que são habilidades que vão ajudá-la sempre para a atividade seguinte, para o ano seguinte, para as demandas que vão surgindo, né, na alfabetização. Então, tudo que é trabalhado na educação infantil, né, desde o primeiro ano de vida, são habilidades que vão ser desenvolvidas e vão ser importantes lá na frente. Uma coisa que eu costumo falar aqui é que a educação infantil é como se fosse a base do prédio, né? Então, esse período que pode parecer até um período tranquilo, né, no sentido de lições, de demandas, de coisas para a criança desenvolver, é um período extremamente importante. Do 0 aos 2 anos, por exemplo, é a fase que o crescimento da criança é mais acentuado do que em qualquer outra fase da vida. O desenvolvimento do cérebro também. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês um estudo sobre essa primeira fase da criança, sobre a primeira infância. Eu espero que ajude vocês de certa forma. Eu vou indicar também um dos artigos que eu achei que melhor fala sobre esse desenvolvimento, sobre os diversos aspectos da criança, no sentido do desenvolvimento cognitivo, psicossocial, motor. Então a gente vai falar sobre tudo isso hoje. E esse artigo, que eu achei que é uma referência que pode ajudar vocês também nesse estudo, eu vou deixar aqui na descrição. Eu vou fazer também uma indicação de livro, mas eu mostro para vocês agora no vlog, tá bom? Vou começar fazendo essa referência para vocês. Esse livro, Desenvolvimento Humano, é um livro referência para diversos artigos, inclusive esse artigo que eu vou colocar aqui na descrição para vocês. Ele usa esse livro como referência em diversas citações. Então, é um livro que, para quem estuda o desenvolvimento humano, é um livro que vale a pena ter. Não só para leitura, ele é um livro mais denso, né? Um livro que faz referência também a diversos autores, mas é um livro para você ter como referência. Sempre que você precisar buscar determinado aspecto do desenvolvimento ou entender a visão de determinado autor, é um livro que vale ter como referência, como um livro que fala exatamente sobre isso, sobre o desenvolvimento humano. Esse estudo que eu vou mostrar para vocês, eu usei bastante esse livro também, eu usei algumas referências que ele fala. Então aqui eu coloquei, já falei para vocês, né, que a primeira infância se trata desse período do nascimento aos 3 anos de idade. O desenvolvimento físico. No nascimento, todos os sentidos e sistemas funcionam em graus variados. O cérebro aumenta em complexidade e é altamente sensível à influência ambiental. Por isso que a gente toma muito cuidado, né, com o recém-nascido, com a cabeça. O crescimento físico e o desenvolvimento das habilidades motoras são bem rápidos. Como eu disse para vocês, até os 2 anos é a fase em que o crescimento da criança é mais acentuado do que em qualquer outra parte da vida, período da vida. Aqui a gente vai falar um pouco sobre os marcos no desenvolvimento motor. Então, no nascimento, a criança consegue virar e erguer a cabeça, tem reflexo de preensão. Dos 2 aos 4 meses, ela melhora o movimento de erguer a cabeça, começa a agarrar objetos, aprendem a rolar deliberadamente e com 4 meses mantém a cabeça ereta. Essas são referências do que a gente espera que esteja na normalidade, mas isso pode variar, até porque cada criança é única e o ambiente também influencia muito no desenvolvimento da criança. Então, com 6 meses, permanecem sentados com apoio e começam a se arrastar e engatinhar. De 8 a 9 meses, sentam sem apoio e com 7 meses ficam em pé com apoio. Com 11 meses, preensão mais refinada até o movimento de pinça, né? Esse movimento aqui, comer segurando a colher, é um exemplo. 1 ano começa em pé sem apoio e até 1 ano e meio começam a andar. Começam também a manipular objetos maiores como blocos. Aqui eu fiz uma referência, porque isso foi tratado na minha aula de psicopedagogia, que andadores podem retardar o desenvolvimento, mas acho que hoje em dia isso já é bem falado e conhecido pelas pessoas,
Com 2 anos começam a subir degraus e com 3 anos começam os desenhos e começam a subir alternando os pés. É importante falar que esses são só alguns aspectos dessa faixa etária relacionado ao aspecto motor. Agora, falando do aspecto cognitivo, as capacidades de aprender e lembrar estão presentes mesmo nas primeiras semanas de vida. A compreensão e o uso da linguagem se desenvolvem rapidamente. O uso de símbolos e a capacidade de resolver problemas se desenvolvem por volta do final do 2º ano de vida. Nascemos com uma predisposição social. Os bebês são muito mais do que sensório-motor. Então, o que está falando aqui é que a criança está nessa fase sensório-motora, então ela recebe estímulos sensoriais e é desenvolvida através desses estímulos, através dos 5 sentidos, mas ela também tem essa predisposição social. Então, ela não está somente na fase sensório-motora. Aí ela fala também sobre a atenção compartilhada, que tem início aos 4 meses e vai até os 6 meses. É a capacidade inata da criança de coordenar o seu olhar, a atenção visual, com o do seu parceiro. Ela fala realmente com o olhar, né? A atenção compartilhada. É como se a gente pudesse entender, através do olhar da criança, o que ela quer. E leva a uma partilha de interesses visuais que acabam por ser modelos sociais de ensino e aprendizagem. Aos 12 meses, a 1 ano de vida, ela começa a apresentar resposta à atenção compartilhada, responde quando chamada pelo nome, apresenta qualidade no contato visual e começa a se comunicar por gestos. Apresenta também o apontar protodeclarativo, que é o apontar para compartilhar o interesse. Então, é quando a criança começa a apontar, eu quero isso, né? Não falar, mas apontar. E a gente já começa a entender o que ela quer. E ela começa a ter compreensão de frases simples. Por exemplo, me dá a mão, ou pega o carrinho. Então, ela já começa a compreender essas frases com 1 ano. A linguagem receptiva é aquela que ela ouve e recebe. Então, essa linguagem ela começa antes de 1 ano. E a linguagem expressiva é aquela que ela fala e ela vai sendo desenvolvida aos poucos. Dos 18 a 24 meses, a criança já começa a usar termos que se referem a desejos e a emoções. Com 2 anos, compreensão de desejos e emoções do outro, aos poucos, né? Porque a gente sabe que essa fase egocêntrica vai até os 3 anos. O jogo simbólico, brincar de faz de conta, é muito importante para a teoria da mente. Eu já falei também aqui, num vídeo que eu falei sobre a avaliação psicopedagógica, da importância da brincadeira faz de conta. Aliás, as brincadeiras, os jogos em geral, eles estimulam as crianças em diversos aspectos. Mas a brincadeira de faz de conta é extremamente importante porque a criança ela acaba criando diversas habilidades emocionais através dessas brincadeiras. E elas acabam também nesse livro que eu faço indicação nesse vídeo de avaliação psicopedagógica, fala que a criança, quando ela brinca de determinada brincadeira de faz de conta, então vamos supor, brinca de ser de mamãe e filhinho e a mamãe vai trabalhar, ela se prepara para viver essas emoções na realidade. Então, são muito importantes por diversos aspectos que são desenvolvidos, mas é muito importante a gente entender isso para fazer presente no desenvolvimento da criança. Agora, falando um pouquinho sobre o desenvolvimento psicossocial, formam-se os vínculos afetivos com os pais e com as outras pessoas, a autoconsciência se desenvolve. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre uma breve descrição do que é desenvolvido em cada mês de vida. Então, vou compartilhar com vocês porque é um estudo que eu tive na pós e é só para sintetizar isso. É claro que tudo que eu falei aqui são habilidades que vão sendo desenvolvidas conforme a individualidade de cada criança. É claro que existe aquilo que é típico, né, de cada faixa etária e é importante a gente se atentar a isso
para ver qual é a necessidade, às vezes, de uma intervenção ou um auxílio para determinada criança, se algo não tiver típico daquela faixa etária, mas é claro que os estímulos, o ambiente vão ter também uma influência nesse processo, tá bom? Agora eu vou compartilhar com vocês o que é desenvolvido em cada mês de vida. Finalizar, vou mostrar esse resumo para vocês. Então, no nascimento, a criança é capaz de perceber a fala, chorar e dar algumas respostas aos sons. De um mês e meio a 3, ela arrulha e ri. De 3 meses, brinca com os sons da fala. De 4 meses e meio a 6, começa a armazenar padrões sonoros na memória e a ligar os sons ao significado, principalmente o seu nome e o dos nomes dos pais. Dos 6 aos 10, balbucia sequências de consoantes e vogais. Lô de Lili é perfumaria, perfumaria é o boticário. Do 6º a 12 meses, reconhece sons básicos da própria linguagem e começa a conhecer suas regras. Dos 9 aos 10, começa a imitar os sons. Dos 9 aos 12, começa a utilizar gestos para se comunicar, utiliza gestos convencionais sociais. Dos 10 aos 12, perde a capacidade de discriminar sons que não os da sua própria língua. Dos 9 aos 12, utiliza alguns gestos sociais. Dos 10 aos 14, diz a primeira palavra, geralmente o nome de alguma coisa, ou da mãe, ou do pai. Dos 10 aos 18, compreende a função simbólica da denominação. Aos 13 meses, utiliza gestos de representação. 14, utiliza gestos simbólicos. Dos 16 aos 24, aprende muitas palavras novas, expandindo rapidamente o seu vocabulário de cerca de 50 para até 400 palavras. Utiliza verbos e adjetivos. Diz sua primeira frase, 2 palavras. 20 meses, utiliza menos gestos, nomeia mais coisas. Dos 20 aos 22, ocorre um salto na compreensão. E dos 24 aos 30 meses de idade, utiliza muitas locuções de suas palavras, não balbucia mais, quer conversar, aprende novas palavras quase todos os dias, fala combinando 3 ou mais palavras, compreende muito bem, comete alguns erros gramaticais, fala cerca de 1000 palavras, 80% das quais inteligíveis, comete alguns erros de sintaxe. Então, esse é um resumo, bem prático do que é desenvolvido em cada faixa etária, em cada mês de vida, que eu fiz algumas referências de artigos. Então, aqui fala do desenvolvimento do cérebro, do nascimento até os 5 anos, o cérebro da criança cresce mais do que em qualquer outro momento da vida. Fala sobre o crescimento também, que eu comentei com vocês. Então, com 3 anos, 80% do cérebro é desenvolvido, com 5 anos, 90%. E é isso, espero que eu tenha ajudado vocês com esse estudo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, comentem aqui embaixo. Compartilhem também os conhecimentos de vocês, as referências, os artigos que vocês já leram sobre essa faixa etária. Eu vou deixar esse artigo aqui na descrição. E é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. O desenvolvimento infantil é um assunto bem amplo e que gera muitas